Senhor ministro, primeiro eu quero reforçar que Vossa Excelência não respondeu sobre a atuação do Ministério para impedir essa ação ilegal de sindicatos que têm cobrado essa taxa para que os trabalhadores não paguem a contribuição sindical. Acredito que seja função do Ministério fazer essa fiscalização e esse acompanhamento junto aos sindicatos em relação a isso. Além disso, eu gostaria de dizer a Vossa Excelência, né, que acabou de afirmar que não consta a Vossa Excelência que nenhum sindicato tenha depredado patrimônio ou invadido patrimônio público ou privado. Vale lembrar que em 2017, sim, diversos sindicatos invadiram e destruíram ministérios aqui na Esplanada e inclusive atacaram o Supremo Tribunal Federal porque discordavam de políticas públicas que estavam sendo implementadas pelo governo. Então, sim, todos esses sindicatos que estiveram envolvidos nessas invasões, infelizmente, depredaram e destruíram patrimônio público em razão de divergência ideológica, mas o rigor da lei não foi aplicado a eles. Eu quero questionar a Vossa Excelência em relação a 2 pontos. O primeiro ponto é sobre a dívida e a postura do partido de Vossa Excelência com a Previdência Social, com o FGTS e com os direitos trabalhistas, os demais direitos trabalhistas. O partido de Vossa Excelência, a maior parte da dívida do partido de Vossa Excelência é com a Previdência, 16 milhões de reais. Tem dívidas de impostos também, de 700 mil, tem dívida de FGTS, enfim. Com base nisso, eu queria questionar a Vossa Excelência, se nem o próprio partido de Vossa Excelência paga os direitos trabalhistas daqueles que contratam, como é que Vossa Excelência quer nos fazer acreditar que o seu governo ou que o seu partido defende os trabalhadores? E um outro ponto, o governo anunciou, e o senhor comemorou em rede social, a reserva de 2% de vagas em concurso público para pessoas trans, né? Agora, os dados que nós temos da Unesp é que a população trans no Brasil é de 0,69%. Então eu quero questionar a Vossa Excelência como é que o Ministério vai fazer para criar 3 milhões de pessoas trans para ocupar esses cargos aí das reservas que foram criadas e comemoradas, aí, não criadas por Vossa Excelência, mas comemoradas e anunciadas por Vossa Excelência. Ministro, 3 minutos também para a resposta. Eu creio que talvez o deputado não prestou atenção do que nós estamos falando exatamente. Não existe nos concursos geral do governo vagas para trans. Ele está restrito às vagas dos auditores fiscais do trabalho de minha proposição. Eu não comemorei, eu anunciei que no concurso das 900 vagas teremos uma cota de 2% para pessoas trans. Assim como teremos uma cota para os quilombolas e o povo indígena, também de 2%. E aumentando as vagas das pessoas deficientes de 5 para 6. E criando a cota para as pessoas negras de 45. A não ser que o governo me impeça, mas nas 900 vagas dos auditores fiscais será isso. Então, não é no conjunto, portanto, não dá esses milhões que o novo deputado está se referindo. Portanto, né, creio que dá muito menos, 2% de 900 vagas, não dá 3 milhões e 800 pessoas. Em relação às dívidas do PT e de outros partidos, que não é só, as autarquias têm que tomar providência, e seguramente tomarão, têm tomado. Então, não me preocupo com isso, não. E o que nós precisamos é cuidar para que as coisas aconteçam, gerando emprego de qualidade, como nós estamos fazendo, quase 1.400.000, chegará a 2 milhões esse ano, e anunciando especialmente os projetos de infraestrutura, como é o Minha Casa Minha Vida, como é o PAC 3, 1 trilhão e 700 milhões disponibilizado para investimento nos próximos anos, para gerar desenvolvimento, crescer a economia, gerar emprego de qualidade. Nós precisamos cuidar disso. Nós precisamos cuidar do ambiente econômico e social do país. Nós precisamos olhar para a agricultura, e não somente o agro, a agricultura familiar, e tem espaço para os dois. Aqui não tem uma posição ideológica contra o agro, como vira e mexe acaba acontecendo, até porque, olha só o pacote de financiamento de recursos relacionado à agricultura do nosso país, tanto do agronegócio como da agricultura familiar.
né, através das políticas públicas, para gerar emprego de qualidade e crescer. Eu acho que o Brasil está iniciando um processo de crescimento que será contínuo por alguns anos. Obrigada. 1 minuto, deputado Kim. Senhor ministro, olha, me emociona a fé que Vossa Excelência tem no PAC 3, né? Porque o PAC 1 e o PAC 2 foram um absoluto desastre, né? Não só a gente teve mais de 40% das obras paralisadas, como a gente teve escândalo de corrupção passiva, ativa, peculato, concussão, cartel, enfim, todo tipo de corrupção que ocorreu, e as mesmas empresas vão operar o PAC 3. Aquelas mesmas que foram condenadas no PAC 1, no PAC 2, agora vão, inclusive com sugestão do governo de que elas paguem o que devem nos acordos de leniência, fazendo mais obras ainda, né? Aquelas empresas condenadas. E, para além disso, eu fico feliz, então, que Vossa Excelência defenda essa cota apenas para o Ministério de Vossa Excelência e não para todo o governo federal e não para todo o Brasil de maneira geral, porque daí o governo teria que se esforçar para criar pessoas para ocupar essas vagas. Então, de todo modo, ministro, ainda não houve a resposta em relação à atuação do Ministério, que na minha avaliação é fundamental devido à sua relação com os sindicatos, para evitar que esse tipo de ilegalidade aconteça da cobrança ilegal. 1 minuto, ministro. O deputado insiste, a gente sabe que o Ministério não tem competência para isso. Quem tem é a Polícia Federal, quem tem os instrumentos, e eu disse aqui, formalize as denúncias que eu submeterei, encaminharei aos órgãos competentes, no caso da Polícia Federal, para analisar, e Ministério Público, enfim, você tem as várias, aliás, o próprio deputado pode fazê-lo. Se me parece, né, que eu acho que o deputado pode, sim, apresentar denúncia também no Ministério Público do Trabalho e requerer a Polícia Federal. Veja, nós estamos falando de um processo onde... Já venceu? Não, 30 segundos. Hein? Nós estamos falando de um processo, deputado, onde nós precisamos combater a xenofobia, onde nós precisamos dar direitos iguais, de acesso para todos os segmentos da sociedade. Precisamos combater o racismo, o machismo. É disso que se trata, né? Porque é oferecer oportunidade para os segmentos que têm mais dificuldade de colocar no ambiente do mercado de trabalho. E se faz abrindo espaço no ambiente de trabalho, nos concursos, nas universidades, Obrigada, no sistema ministro. educacional. É assim que se faz. É por isso as vagas de trânsito também.